Então, muitas vezes, quando as pessoas perguntam qual o tratamento para depressão, depende. Existem tratamentos que são iguais para todo mundo. Outros tratamentos são personalizados e cada pessoa vai precisar de mais ou de menos desse tratamento. Uma pessoa com alto traço de neuroticismo, você terminou de aprender que ela não pode estar fora do aspecto de tratamento chamado terapia psicológica. E aí você vai perceber que terapias têm inúmeras abordagens possíveis, sendo que a que tem mais evidência científica, a que tem mais estudos comprovando a sua eficácia, é um tipo de abordagem em terapia chamada TCC, Terapia Cognitiva Comportamental. Esse tipo de abordagem TCC é aquela que tem maior comprovação científica de melhorar pessoas que estejam com depressão, com ansiedade. É a única terapia possível? Não é a única terapia possível. É a única terapia que a pessoa que vai funcionar para todo mundo? Não é a única terapia que vai funcionar e não é para todo mundo. Isso não existe no tratamento do ser humano. Eu sempre digo, o tratamento tem que ser individualizado, tem que ser personalizado, tem que ser pensado de pessoa em pessoa. O que eu estou te falando é simplesmente que se você não faz terapia e você está procurando alguém para fazer terapia, vale a pena buscar primeiramente essa abordagem chamada terapia cognitivo comportamental, simplesmente porque ela é de longe a abordagem em terapia que tem maior evidência científica de melhorar pessoas que estão com depressão ou ansiedade. E aí, é claro que às vezes você vai fazer outras abordagens, abordagem dialética, psicanálise e por aí vai. Pode ser que você tenha um bom resultado para você também nessas outras abordagens, que não é a terapia cognitivo comportamental. Porém, eu como médico, a gente conversando aqui na aula, só estou te passando a melhor evidência científica que existe. E você escolhe qual que você vai querer. Porque tem muita gente que não se adapta à abordagem terapia cognitivo comportamental. E tá tudo bem, vai ter outra abordagem em psicologia que vai te ajudar. Outras pessoas se adaptam e vão muito bem. Melhor ainda, o que não pode acontecer é você não tentar colocar dentro do seu tratamento para depressão ou para ansiedade uma terapia com um bom psicólogo, psicóloga, principalmente se você tem um alto traço de neuroticismo na sua personalidade e nessa aula você conseguiu compreender por que isso é relevante. Se você não aparar essas arestas de neuroticismo, vai ficar muito difícil de sair de uma depressão. E pior ainda, como você percebeu que personalidade é uma maneira de perceber, de lidar com o mundo, de lidar com o outro, de se auto-perceber, de agir no mundo e atuar no mundo relativamente estável ao longo da sua vida, isso quer dizer que esse traço de personalidade te levou a deprimir hoje, provavelmente daqui 5 anos vai te levar a deprimir de novo. Por quê? Porque você está sentindo muito mais emoções negativas, com muito mais intensidade. E, principalmente, existe uma parte que não está conseguindo regular de maneira eficiente essas emoções negativas intensas. Então, são duas coisas ao mesmo tempo que estão acontecendo. Emoções negativas estão intensas demais e a parte do seu cérebro, principalmente algo chamado córtex pré-frontal, que é essa parte aqui da sua frente, da frente do seu cérebro, aqui que fica. Principalmente o córtex pré-frontal não está conseguindo regular adequadamente essas emoções negativas intensas. Principalmente 2 lugarzinhos, para você que é mais nerd, quer saber exatamente qual lugar no córtex pré-frontal que está
que é responsável por essa regulação de emoções negativas. O córtex pré-frontal dorsolateral, que ele é mais cognitivo, que ele pensa de maneira mais deliberada, por assim dizer, e o córtex pré-frontal ventromedial, esse muito importante, extremamente importante, para regular suas emoções negativas. Tem ligação direta ali com outras partes do seu cérebro, como a amígdala, núcleo accumbens e por aí vai. Mas você não precisa ficar sabendo desses detalhes. O que você precisa saber é a forma que a gente tem de fortalecer e regular corretamente essa intensa emoção negativa presente em uma pessoa que tem um alto traço de neuroticismo na sua personalidade, que predispõe ela a ter depressão, é terapia. Terapia. Portanto, terapia faz parte do cardápio, por assim dizer, do arsenal, da caixa de ferramentas de qualquer tratamento para depressão que se preze. E essa é uma das ferramentas para tratar a depressão. Sendo que, quando essa depressão é leve, pode ser que tudo que precise de tratamento seja terapia, principalmente terapia cognitivo-comportamental e mudanças de estilo de vida. Já se a depressão é moderada para grave, além da terapia, eu preciso de medicamentos também. Qual o tipo de medicamento que a gente precisa para cuidar da pessoa com depressão moderada a grave? Aí já é o que nós vamos falar na nossa próxima aula, quarta-feira, 8 horas da noite. Por quê? Porque quando estamos falando de medicamento, para saber qual o medicamento correto, primeiro eu preciso saber qual tipo de depressão que essa pessoa tem. Nós vamos dividir essa aula sobre tratamento de depressão em várias aulas, porque não cabe tudo em uma só. Nessas nossas próximas aulas, nós vamos falar quais medicamentos estão disponíveis caso a pessoa tenha uma depressão, que a gente chama de depressão unipolar, quais medicamentos estão disponíveis para aquela pessoa que tem uma depressão chamada bipolar, porque são diferentes, inclusive a confusão no diagnóstico entre as duas é uma das principais causas de tratamento errado com medicamento que existe. Então, da mesma maneira, como para falar do tratamento da depressão hoje por terapia, eu te contei sobre o traço de personalidade que mais está envolvido e que mais nos interessa quando estamos estudando depressão e ansiedade, também para falar de quais medicamentos são mais indicados para depressão, a gente vai precisar aprender sobre qual tipo de depressão que a gente está falando. Como que eu reconheço uma depressão que é unipolar de uma que é bipolar? Qual que é a diferença que existe entre uma e outra?